Esse cara chama-se Joseph Campbell e ele chegou numa estrutura de história que todas as histórias de filme, de livro, de teatro seguem essa estrutura por uma razão muito simples. Essa é a estrutura das coisas que acontecem na nossa vida e a gente gosta dessas histórias. E ele criou, o Joseph Campbell, essa jornada do herói. O herói está no dia a dia dele, normal, tudo acontecendo normal, de repente acontece alguma coisa que obriga ele a sair da rotina dele, a sair do dia a dia dele. E a partir daí ele começa a viver uma aventura. E nessa aventura ele vai passar por obstáculos, por desafios, ele vai conhecer quem são os seus inimigos, quem são os seus aliados, ele vai saber o que ele precisa fazer para chegar ao final, para resolver o conflito em que ele foi colocado, porque normalmente nas histórias o herói não quer passar por isso, mas acontece alguma coisa que obriga ele a passar por tudo isso, e no final ele consegue reverter, ele consegue superar, ele consegue vencer esse inimigo ou esse obstáculo, e só que quando ele volta para a rotina dele, para o mundo normal dele, ele volta transformado, ele volta uma pessoa melhor por causa disso. Por quê? Porque toda a dificuldade que ele passou, deixa eu ver, que pointer bom, toda a dificuldade que ele passou, todo o perrengue que ele passou, todo o conflito, toda a dúvida, ele tem dúvida se ele vai ser capaz de resolver isso, fez dele uma pessoa melhor, fez ele aprender, fez ele crescer e fez ele voltar transformado. Isso reproduz o que acontece na nossa vida. E toda a história tem um herói, tem desafios e obstáculos, tem aliados e inimigos, um mentor e uma transformação no final. Por que eu coloco os itens que existem numa história? Agora, nesse instante, eu estou vivendo a minha história. Eu determinei para mim, num passado, que eu gostaria de fazer isso da minha vida e que eu gostaria de que as pessoas que interagissem comigo tivessem algum tipo de impacto e que elas contassem depois para outras pessoas o que aconteceu quando elas interagiram comigo. Só que agora eu estou vivendo a minha história, só que eu estou vivendo também a história de vocês. E cada um de vocês tem uma história de como veio até aqui, de como chegou aqui, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Então, peraí, será que eu estou vivendo a minha história? Ou eu estou vivendo a história do Eduardo? Ou eu estou vivendo a história da Isabela? Ou eu estou vivendo a história da Ana Paula, do Rogério? Do Tiago não, porque eu não gosto dele. Ou eu estou vivendo a história de alguém mais? E aí é que se faz a grande diferença. É eu saber, porque o que acontece? É que papel eu vou fazer na história. Porque a gente às vezes acha que porque na nossa história a gente é o herói. A gente sempre é o herói. E isso não é bom. Por quê? Porque o herói sofre, o herói passa perrengue, o herói passa não sei o quê. Mas quando você está vivendo a história de outra pessoa, você tem a responsabilidade, a oportunidade de escolher o que você vai ser. Por exemplo, você vai ser um desafio, um obstáculo na história daquela pessoa, daquela área, daquele departamento. Você vai ser um aliado ou vai ser um inimigo? Você vai contribuir para a história desenrolar ou você vai atrapalhar a história? Porque muitas vezes a gente querendo viver a nossa história, a gente atrapalha a história do outro. Entre departamentos. Por exemplo, um departamento está precisando de uma coisa, o outro departamento fala, velho, eu não tenho nada a ver com isso. Pode até ser que você não tenha nada a ver com isso, mas se você tem a oportunidade de contribuir com a solução da outra área, por que você vai tirar o teu corpo fora? Por que você vai ser um desafio? Por que você vai ser um obstáculo? É uma escolha que você está fazendo naquele instante, é uma pura escolha. E por que você está fazendo essa escolha? Porque você tem a ilusão de que você está vivendo só a sua história. E na sua história não faz sentido você ter aquele esforço a mais para resolver a história do outro. Mas a partir do momento que você toma consciência de que às vezes você precisa abrir mão da sua história para contribuir na história dos outros, porque aí sim a sua história vai ser uma história de sucesso, tudo muda. Cria-se uma espiral virtuosa de colaboração, de comprometimento com o sucesso seu, dos outros e por consequência naturalmente da empresa. Olha que legal!